Abra sua Bíblia em 1 de João 2. Você que pode, você que trouxe a sua Bíblia. Já está ali atrás. Primeira de João 2, a gente vai ler do 1 em diante. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Fale comigo, Jesus Cristo. O justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Só até aí, meu querido, em nome de Jesus Cristo, pode tomar o seu assento. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que bom que você está aqui. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de começar nessa noite fazendo uma pergunta para você. Eu gostaria que você pensasse assim, naturalmente. Deus me deu um sonho nessa noite, e eu pedi para Deus, uma direção para esse culto, para esse momento, para aqueles que estariam aqui buscando da presença de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: todos nós temos um pai natural, né? E eu já ouvi tanta gente dizer, a gente ministra muitos casais, muitas famílias, jovens, e às vezes as pessoas dizem assim: puxa vida, se eu fosse filho do fulano, eu teria nascido em tal lugar. Se o meu pai fosse o Beltrano, a minha vida seria outra. Se a minha família fosse aquela e não fosse essa, a minha vida poderia ser dessa maneira e não dessa maneira. Sabe, muitas vezes por brincadeira, muitas vezes no intuito você simplesmente imagina, muitas vezes porque você vê um tratar diferente de um pai, de uma mãe, você acaba fazendo essa comparação. E é normal, você acaba trazendo essa comparação. Por quê? Porque você vê um amigo ou uma amiga, alguém que tem um pai ou uma mãe, mas vamos ficar no pai, que é diferente do teu, que de repente você acha que aquele ali por alguma razão é melhor ou pior, ou que você acaba fazendo a tua análise pessoal ali. Às vezes você fala e às vezes você não fala, você guarda para você. E eu gostaria assim que você refletisse primeiramente assim: quem você gostaria, Quantas vezes nós pensamos: se aquele fosse meu pai, se aquela fosse minha mãe, se eu tivesse nascido em tal lugar, ou se eu morasse em tal lugar. E Deus me deu a direção, e nós começamos esse texto aqui, porque a palavra de Deus, João ele começa chamando, naquele momento ali, por inspiração divina, quando ele está ministrando, ele fala assim: filhinhos. Filhinhos. Rapaz, olha como é que nós somos chamados, olha só como que Deus nos vê. Todo mundo aqui sabe que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: você é filho de Deus. Ela sabe disso, mas é muito bom você lembrar disso. É uma criatura de Deus que está aqui. Olha a perfeição de todos nós aqui. Olha como Deus caprichou em cada um que está aqui. O funcionamento nosso, o nosso se mover, o nosso falar, o nosso respirar, o nosso ouvir, a forma com que Deus conduziu a cada um de nós como filhos, a forma com que Ele fez a cada um de nós, e Ele nos chama do quê? De filhos. E Ele continua trazendo a instrução, e Ele diz assim: escreva essas coisas para que não pequem. Já era para quem
Para quê? Para que você não pecasse, para que você não cometa pecado. Essa é a primeira orientação que nós devemos ter na nossa vida. Quando nós acordamos pela manhã, nós devemos de ter isso. Puxa vida, eu não quero pecar, Senhor. Senhor, faz com que a aparência do mal, que eu consiga fugir dela com a palavra Tua, Amanda, que eu fuja da aparência do mal nesse dia, que eu não cometa pecado. E a palavra de Deus ainda diz assim, nós devemos acordar pensando em não pecar, não já pensando, o que eu vou fazer hoje de errado, mas não. Porém a palavra de Deus diz assim, aquele que diz que não peca é mentiroso, porque nós pecamos por tantas vezes durante o dia, mesmo estando buscando não pecar. Nós pecamos em pensamentos, nós pecamos em atos, nós pecamos por atitudes, quando já fizemos aquilo que não gostaríamos de ter feito, aquilo que nós gostaríamos de ter feito, nós não fizemos. Então, ele começa dizendo assim, filhinhos, não pequeis, é a primeira orientação. E ele continua dizendo assim, mas se vocês pecarem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tem algumas versões que dizem assim, mas se você pecar, nós temos um advogado junto a Deus. É trocada essa palavra intercessor por advogado, para que você compreenda melhor. É aquele que vai te defender, é aquele que vai chegar diante de Deus, é aquele que já pagou o preço, aquele que já foi condenado no teu lugar, para que você possa se achegar a Deus. E é Ele quem vai te defender. Você tem, olha que advogado, olha que quem é o teu intercessor diante de Deus, quem é que chega diante de Deus e entrega as suas causas, as suas petições? Jesus Cristo, o justo. Meio mal representado você está, não? E a gente, enquanto pastor, a gente tem visto por aí tantas e tantas vezes o diabo. A palavra de Deus diz que o diabo, o vosso inimigo, está ao vosso derredor, pronto para vos tragar. E o diabo tem colocado mentiras no coração desse povo, tem atormentado vidas de pessoas, de famílias, de filhos, de esposo, de esposa, com acusações, com mentiras. Todo mundo, Jesus Cristo pode perdoar, Deus pode perdoar, menos você. Aquilo que você fez, o diabo tem dito no teu ouvido, tem dito no ouvido de pessoas, aquilo ali não tem como ele te perdoar. Você não é digno disso, você não é justo desse perdão. E nessa noite eu gostaria que você compreendesse que isso é uma baita de uma mentira de Satanás para atormentar a tua vida. Mentira essa que muitas vezes faz com que você perca a tua paz, com que você perca a tua alegria. Meu querido, Jesus Cristo é teu advogado, não tem como você perder essa causa. Você já se arrependeu, você já pediu perdão para Deus. Você não era para você pecar, mas você pecou. Então pede perdão para Deus e Jesus Cristo, como teu advogado, como teu intercessor, é Ele quem te defende diante do Pai. Você é livre de todo pecado, de toda condenação, de toda maldição, em nome de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz. Você precisa compreender disso de uma vez por todas. Você precisa compreender isso de uma vez por todas. Quando nós éramos lá de trás, quando nós andávamos pelo mundo, quando nós éramos perdidos, o que é que acontecia? Se alguém chegasse para nós e dissesse assim, tal macumbeiro, tal feiticeiro, tal bruxo, ele pegou o teu nome, ele pegou o nome da tua família, ele pegou o nome de alguém que você ama, e ele levou para fazer uma maldição, ele levou para amaldiçoar o teu relacionamento, para amaldiçoar a tua vida financeira. O que é que nós fazíamos? Nós tremíamos na base, nós corríamos buscar ajuda, nós ficávamos desesperados por aquilo que alguém vinha e falava para nós. Sabe o que isso quer dizer? Nós acreditávamos no que uma pessoa estava falando, que um macumbeiro, um feiticeiro, ou seja lá quem, estava fazendo para nós, ou estava desejando para nós, ou estava tentando colocar para nós de mal. Nós ficávamos desesperados. Porém, o que é mais triste para nós, né, enquanto pastores, é quando você vê pessoas que estão na igreja,
Pessoas que têm vindo num dia de chuva igual hoje, que têm se desprendido das suas casas, que têm deixado os seus afazeres para vir para a igreja, para vir buscar de Deus, para vir buscar da bênção de Deus. E quantas vezes elas são colocadas como filhas de Deus, abençoados de Deus, separados do Pai, escolhidos do Pai. A palavra de Deus coloca você como a menina dos olhos de Deus, aquela onde Ele tem ciúme, onde Ele cuida, onde Ele zela. E o que nós fazemos? Mas será que é verdade isso? Nós acreditávamos lá atrás, nós acreditávamos quando era coisa ruim. Mas hoje, meu querido, está dizendo o quê? Que não existe mais nada de Satanás para te condenar. Quando a palavra de Deus diz assim, que nenhuma maldição há para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma palavra de maldição vai chegar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nenhuma macumbaria, nenhum desejo do mal. Nada vai chegar sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre a tua família, sobre o teu filho, sobre o teu emprego. Você precisa compreender, se a palavra de Deus é assim, que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu querido, olha só o fato de você estar aqui, de você estar buscando, de você estar aprendendo. Você está em Cristo Jesus, nenhuma maldição há sobre a tua vida. E aí, sabe o que mais que nós fazemos? As pessoas vêm para nós e dizem assim, sabe o que é, pastor? O senhor veio aqui, o senhor orou, o senhor ministrou. Mas o meu marido, ele fica me condenando por coisas que eu fiz lá em 1970. Mas sabe o que é, pastor? A minha esposa, ela fica me condenando por coisas que eu fiz lá em 1970. E quantas são as vezes que as pessoas dizem assim, pastor, eu não aguento mais isso, pastor, eu vou fazer o pior. Eu não quero mais isso. Eu não aguento mais essa situação. E sabe, querido, se nós temos crido no Evangelho de Jesus Cristo, naquilo que Deus tem falado, eu preciso compreender que se a minha esposa errou, se Jesus Cristo já intercedeu por ela e ela é livre dos pecados, não deveria ter pecado, mas pecou, se arrependeu e ela é livre disso, eu preciso ter algo no meu coração, que quando eu vou lá e acuso ela, quem é que acusa as nossas vidas? Quem é que acusa as nossas vidas? Satanás, o diabo, o capeta. A quem é que eu estou trabalhando quando eu vou lá e aponto o dedo para ela? Quando eu vou contra o que a palavra de Deus diz. Se Jesus Cristo já perdoou ela, e eu aponto o dedo para ela, em sinal de acusação, eu enquanto cristão, e nós temos visto muito isso na vida dos cristãos, se o advogado já ganhou essa causa, já nos defendeu, se o intercessor já foi lá e já intercedeu por aquele erro, não é eu que tenho o direito de ir lá e apontar esse dedo. E eu vou dizer mais ainda, não é você. Eu gostaria que você não apontasse mais isso. Eu gostaria que você não fizesse mais isso, que você não fosse servo de Satanás sem você querer. Porque o acusador não é Jesus Cristo. O acusador é o inimigo de Jesus Cristo. Nós temos a chance de trabalhar para Deus ou para Satanás. E muitas das vezes, quando nós acusamos, quando nós não permitimos, não compreendemos que se a palavra de Deus diz, Jesus Cristo já perdoou, eu sou maior do que Jesus. Sabe o que é? Eu acho que foi mal julgada essa causa aí, não estou concordando com isso. Misericórdia. Você consegue imaginar contra o que você está indo no momento desse? Olha, Deus, o Senhor perdoa ela, mas sabe o que é? Eu acho que o Senhor não conhece bem ela. Não existe ninguém que conheça melhor ela. Ela quem, pastor? A pessoa que eu estou acusando. O Senhor não conhece bem ela, Senhor. O Senhor não conhece bem aquela pessoa lá. O Senhor não sabe direito o que ela fez. Eu é que sei. Queridos, não pequeis. Não devemos pecar. Nós devemos compreender o sacrifício de Jesus Cristo. Aquilo que aconteceu. Mas se nós pecarmos, compreenda que você
tem um advogado, você tem um intercessor e você é perdoado por isso. Não aceite mais acusação sobre a tua vida. Não aceite mais, olha, quando alguém vier te falar de, olha, não lembro disso, Jesus Cristo já me perdoou. Não sei do que você está falando. Já me arrependi, já pedi perdão para Ele. Meu advogado está cuidando disso. Quantas vezes a gente é procurado do natural e diz assim, né? Eu já vi pessoas dizer assim, não é mais comigo agora, sem conversar com o meu advogado. Imagina você dizer assim, olha, essa questão não é mais comigo, você tem que falar com o meu advogado. Ah, é? Quem que é teu advogado? Jesus Cristo, o justo. Vai lá e conversa com ele, se você não concorda com alguma coisa, vai lá e fala com ele lá, vê o que ele pode fazer lá. Olha só, meio sem representação nós, né? Nós precisamos trazer disso daí. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. O que a palavra de Deus está ensinando nesse momento, querido? É que nós julgamos as pessoas. Como é que aquele pregador está ali, nessa noite, trazendo a palavra de Deus, ministrando pessoas? Eu conheço ele. Como é que aquela pessoa está sentada na cadeira, está indo na igreja, está bancando o santo, sendo que eu sei coisas e coisas, eu volto lá atrás, né? Eu volto a condenar. Eu sei tantas coisas a respeito dela, mas eu vejo ela sentada ali. E Deus é tão maravilhoso, que sabe por que Ele permite que você esteja sentado aqui? Você sabe por que Deus perdoa os teus pecados? Você sabe por que é tão bom buscar esse Deus e você contar para todo mundo que você conheceu a Deus, que a tua história mudou, que você não faz mais aquelas coisas que você fazia lá? Porque a palavra de Deus diz assim, que não são aqueles que nunca pecam, aqueles que nunca erram, aqueles que nunca fizeram nada de errado, é que conhecem a Deus. Quantas vezes eu já vi pessoas apontando o dedo, dizendo, mas aquele lá, mas aquele outro, ou quem sabe aquele, ou quem sabe aquela. E quando você vai buscar um entendimento diante de Deus, quando você vai buscar de Deus, Ele diz assim, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Sabe quando que você conhece a Deus? Quando você obedece aquilo que Ele tem ministrado no teu coração, aquilo que você tem aprendido quando você sai da tua casa para buscar aqui. Não é porque você é santo, nunca pecou, imaculado, e nunca errou, e nunca fez nada de errado, e nunca... Misericórdia, o teu advogado já cuidou de tudo isso daí. A partir do momento que você obedecer a Deus, buscar a Deus, que você estiver em obediência a tudo aquilo que Ele tem ministrado no teu coração, na tua vida, você conhece a Deus. E Deus é com você. E você pode sim, você pode dizer assim, eu conheci um Deus que muda a minha história, um Deus que mudou a minha história, a saber, Jesus Cristo, o justo. Olha que maravilha você poder falar, realmente, né? Um dia lá, quem sabe eu não era, mas eu conheci um advogado, eu conheci alguém que me libertou de todas as minhas acusações. Eu tive um intercessor que foi lá e cuidou de todas as minhas petições. Jesus Cristo, o justo. E eu gostaria que você compreendesse mais uma coisa. A palavra de Deus diz assim, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Eu vou aproveitar você que está nos assistindo pela internet, você que vai assistir essa mensagem pela internet, você que está presente aqui nessa noite. Eu gostaria que você compreendesse mais uma coisinha nessa noite. Não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor. Aqui está como advogado. Na minha versão está como intercessor. Mais alguém está com a versão intercessor? Tem mais alguém que na Bíblia está intercessor? Glória a Deus. Queridos,
não caia mais em armadilhas como nós já caímos lá atrás. Existe um intercessor. E é esse que a palavra de Deus apresenta aqui nessa noite. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Conhecereis a verdade e a verdade vos... É um intercessor. Quantos estão entendendo aqui? Só os espirituais. Glória a Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, anunciando as boas novas. Um intercessor, a saber, Jesus Cristo, o justo. Nunca mais acusação sobre a tua vida. Aquilo que você achava que podia ter perdão para os outros, não tinha para você. Que o Espírito Santo de Deus ministre na tua vida, nessa noite. Que sim, o teu advogado já cuidou de tudo isso. É Ele quem intercede por nós. Diante de quem? De Deus. Diante de quem? Deus. Amém. Amém. Eu gostaria que você estivesse trazendo essa palavra para o teu coração nessa noite. Nós vamos estar orando com você daqui a pouco. Você vai estar passando pelo corredor aqui. E depois você estará recebendo, terá mais o nosso momento de oração. Mas eu gostaria que você saísse daqui nessa noite sem nenhuma acusação sobre a tua vida. A paz que vem de Deus, a paz que vem de Jesus Cristo, é essa que deve ter com você. Não importa o que é que você fez, não importa o que é que estavam te acusando, o teu advogado está cuidando disso. Não importa a macumbaria, a bruxaria, a palavra que foi lançada, não importa o que disseram sobre a tua empresa, não importa o que mandaram para o teu casamento, para os teus filhos, o que foi declarado, já tem gente cuidando disso. A saber, Jesus Cristo Glória a Deus, que você compreenda essa verdade na tua vida. O diabo disse para você que você ia morrer, que você estava doente, que não tinha mais cura. Mas você tem um advogado que está cuidando e apresentando isso diante de Deus. E a cura vem. A palavra de Deus diz assim que verdadeiramente o teu advogado levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele cuidou de tudo, meu querido. Sabe um advogado que cuida de tudo, quando não querem, você não tem esse direito, ele vem e diz, tem sim, está aqui, está aqui, esse é o direito do meu povo. E ele está guardado aqui, está cuidado aqui. Você tem direito à saúde, você tem direito à alegria, você tem direito à paz. E é isso que você vai buscar diante de Deus. É isso que você tem o direito de buscar diante de Deus. E nessa noite, quando você passar por aqui, eu gostaria que você estivesse colocando tudo isso diante de Deus. E que você esteja entregando na mão do teu advogado. É Ele quem vai cuidar a partir de agora. Sabe quando disseram para você que você não tem emprego? Que você não ia conseguir emprego? Tem alguém que vai cuidar disso para você. Amém? Sabe quando disseram que você não ia casar, que você não ia ter família? Quando falaram, olha só quantas vezes já falaram falaram talvez que você ia para o inferno. Quantas vezes você já ouviu falar que alguém ia para o inferno? Quantas vezes já foi declarado sobre a tua vida? Agora o que nós vamos dizer, queridão? Você está errado, Fala com o meu advogado aqui, conversa com ele. Ele já cuidou de tudo para mim. E eu tenho obedecido os mandamentos dele. E eu conheço a ele. Eu tenho conversado com ele todos os dias. Em nome de Jesus. Amém?